Deixe eu fazer uma pergunta simples que pode mudar tudo o que você pensa sobre a Bíblia. E se o pecado original não foi apenas desobediência, mas algo muito mais perturbador? Gênesis 3 descreve o encontro entre Eva e a serpente no jardim do Éden. E a maioria das pessoas assume que conhece essa história de coração. Mas as Escrituras guardam camadas de significado que raramente são exploradas em sermões dominicais. A maioria das pessoas acredita que Eva simplesmente comeu uma fruta proibida e convenceu Adão a fazer o mesmo. Mas estudiosos da língua hebraica apontam que o texto original contém nuances que se perdem na tradução. A palavra usada para descrever a interação entre Eva e a serpente carrega conotações que vão muito além de uma simples conversa. Textos antigos judaicos e gnósticos sugerem que algo mais profundo aconteceu naquele jardim. Nesta jornada, vamos explorar 3 camadas ocultas dessa história. Primeiro, vamos examinar o que realmente aconteceu entre Eva e a serpente, usando o texto hebraico original. Depois, vamos descobrir por que Caim é descrito de forma tão diferente de seus irmãos nas genealogias bíblicas. E, finalmente, vamos rastrear uma linhagem proibida que as Escrituras mencionam, mas que poucos cristãos conhecem. E uma vez que entendemos essa primeira camada, a história real começa. Quando você lê Gênesis 3 com atenção, algo estranho aparece. A serpente não é descrita como qualquer animal comum. O texto hebraico usa a palavra nachash, que significa serpente, mas também pode significar o brilhante ou o que sussurra encantamentos. Essa criatura fala, raciocina e conhece coisas que nenhum animal deveria saber. Ela conhece os mandamentos de Deus. Ela entende as consequências da desobediência. Ela formula argumentos teológicos complexos. Alguns estudiosos apontam que a serpente é descrita como mais astuta que todos os animais do campo. Mas essa astúcia vai além de inteligência animal. A palavra hebraica arum carrega significados de sagacidade, mas também de nudez e exposição. Há um jogo de palavras deliberado no texto original que conecta a astúcia da serpente com a nudez que Adão e Eva descobrem após o pecado. Essa conexão linguística sugere que algo relacionado à intimidade física pode estar envolvido. A tradição judaica preservada no Targum, uma paráfrase aramaica antiga das Escrituras, adiciona detalhes fascinantes. Alguns Targumim sugerem que a serpente tinha uma forma mais humana no jardim, caminhando ereta e possuindo a capacidade de fala articulada. Textos rabínicos medievais, como o Midrash Rabbah, exploram a possibilidade de que a serpente desejava Eva e planejou separar Adão dela. Essas interpretações judaicas antigas não eram consideradas heréticas, mas sim explorações legítimas dos mistérios do texto. Agora, observe o que acontece imediatamente após o encontro de Eva com a serpente. Gênesis 3, verso 6, diz que Eva viu que a árvore era boa para alimento, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Essas 3 características, alimento, beleza e conhecimento, formam uma progressão que vai do físico ao intelectual ao espiritual. Mas há algo mais acontecendo aqui. A palavra hebraica shamad, traduzida como desejável, é frequentemente usada nas Escrituras para descrever desejo sexual intenso. O 10º mandamento usa essa mesma palavra quando diz:
não cobiçarás a mulher do teu próximo. Provérbios 6 usa chamad para descrever a atração fatal pela mulher adúltera. Então, quando Gênesis diz que Eva achou a árvore chamad, o texto pode estar sugerindo um tipo de desejo que vai além da simples curiosidade intelectual. Essa camada de significado abre possibilidades interpretativas que a maioria dos leitores modernos nunca considera. Imediatamente após comerem da árvore, Adão e Eva percebem que estão nus, mas eles sempre estiveram nus. Gênesis 2, verso 25, declara explicitamente que ambos estavam nus e não sentiam vergonha. Então, o que mudou? Não foi apenas que eles ganharam um conhecimento abstrato do bem e do mal. Algo aconteceu com seus corpos, com sua percepção física, com sua inocência sexual. A vergonha que experimentam está especificamente conectada à sua nudez, sugerindo que o pecado envolveu alguma forma de despertar ou violação sexual. Quando Deus confronta Adão no jardim, a primeira coisa que Adão faz é esconder-se. Ele diz: "Ouvi tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu." Mas Deus responde com uma pergunta penetrante: "Quem te disse que estavas nu?" Essa pergunta implica que alguém revelou algo a Adão que ele não deveria saber ainda. Alguém expôs Adão a um conhecimento proibido que destruiu sua inocência. A linguagem aqui ecoa descrições bíblicas de sedução e violação. Então vem o momento mais misterioso da narrativa inteira. Deus pronuncia julgamentos sobre a serpente, sobre Eva e sobre Adão. Mas o julgamento sobre a serpente contém uma profecia estranha que gerações de teólogos tentaram decifrar. Gênesis 3, verso 15 declara: "Porei inimizade entre ti e a mulher, entre tua semente e a semente dela." Essa é a primeira profecia messiânica da Bíblia, apontando para Cristo. Mas preste atenção na linguagem exata. Deus fala sobre a semente da serpente e a semente da mulher. Em hebraico, a palavra zera significa semente, descendência, posteridade. É o termo usado para descrever linhagens genéticas. Mas serpentes não têm semente no sentido de descendência humana. Animais não formam linhagens que batalham contra linhagens humanas através das gerações. Então, o que exatamente essa profecia está descrevendo? Por que Deus falaria sobre a semente da serpente como se fosse uma linhagem real que existiria através da história humana? Alguns intérpretes sugerem que isso é linguagem puramente metafórica, representando o conflito entre o bem e o mal. Mas a Bíblia usa semente de forma consistentemente literal quando fala sobre genealogias e descendência. Abraão recebe promessas sobre sua semente. Davi é prometido que sua semente reinará para sempre. Isaac é chamado de semente de Abraão. Se a Escritura usa semente literalmente em todo lugar, por que seria apenas metafórica aqui em Gênesis 3,15? Textos judaicos antigos levaram essa linguagem a sério. O livro de Enoque, considerado escritura pela Igreja Etíope Ortodoxa e citado no Novo Testamento por Judas, descreve anjos caídos chamados vigilantes, que se uniram com mulheres humanas e produziram descendência híbrida. Esses híbridos são chamados Nefilim, os gigantes. Enoque apresenta essa história não como mitologia, mas como história real que explica a corrupção que levou ao dilúvio.
E a narrativa de Enoque começa com a mesma serpente que enganou Eva. Escritos gnósticos antigos, embora não sejam considerados escritura pelos cristãos ortodoxos, preservam tradições que podem refletir interpretações judaicas primitivas. Textos como o Apocalipse de Adão e o Testamento de Salomão descrevem a serpente gerando uma linhagem através de Eva. Essas fontes sugerem que o primeiro filho de Eva, Caim, não era filho de Adão, mas da serpente. Essa interpretação era conhecida nos primeiros séculos do cristianismo e debatida por padres da igreja como Tertuliano e Ireneu. Agora você pode estar pensando que isso soa bizarro demais para ser verdade. Mas considere isto: se nada de natureza sexual aconteceu no jardim, por que a vergonha de Adão e Eva está especificamente conectada à nudez? Por que Deus imediatamente fala sobre semente e descendência? Por que a maldição sobre Eva envolve dor no parto e desejo por seu marido? Todas essas consequências estão ligadas à sexualidade e reprodução. O texto está nos dizendo algo que preferimos não ouvir. E aqui está onde a história fica ainda mais estranha. No próximo capítulo, Gênesis 4, Eva dá à luz seu primeiro filho e faz uma declaração misteriosa que não se parece com nada que outras mulheres dizem ao dar à luz na Bíblia. Suas palavras abrem uma porta para possibilidades perturbadoras sobre a verdadeira origem de Caim. Mas antes de explorarmos o nascimento de Caim, precisamos entender uma coisa crucial. A Bíblia foi escrita para revelar verdades, mas também para esconder mistérios que apenas os diligentes descobrirão. E o mistério da linhagem proibida está escondido à vista de todos, esperando que você faça as perguntas certas. Capítulo 2. O nascimento misterioso de Caim. Gênesis 4, verso 1. Contém uma das declarações mais debatidas de toda a Escritura. Quando Eva dá à luz Caim, ela declara algo que soa estranho em qualquer língua. O texto hebraico diz Kaniti ish et Yahweh, que literalmente significa adquiri um homem com Yahweh, ou adquiri um homem, Yahweh. Essa frase é tão incomum que tradutores lutam para torná-la compreensível em português, geralmente acrescentando palavras que não estão no original. A maioria das traduções diz com a ajuda do Senhor ou com o auxílio do Senhor. Mas essas palavras, ajuda e auxílio, não aparecem no hebraico. Eva simplesmente diz: adquiri um homem, Yahvé. Alguns estudiosos sugerem que Eva está identificando Caim como Yahweh, pensando que ela deu à luz o Messias prometido. Outros argumentam que ela está reconhecendo Yahweh como coparticipante na criação de Caim. Mas há uma terceira possibilidade mais perturbadora. E se Eva está confusa sobre quem é o pai? E se ela está tentando reivindicar que Yahweh é o pai, porque ela não tem certeza se é Adão? A tradição judaica registrada no Midrash preserva exatamente essa interpretação. Alguns rabinos antigos ensinavam que Caim foi concebido através da união de Eva com Samael, o anjo caído identificado com a serpente. Essa interpretação explica por que Eva faz essa declaração estranha. Ela está tentando estabelecer legitimidade para uma criança cuja paternidade pode ser questionável. Observe como a Bíblia descreve o nascimento do próximo filho, Abel. Gênesis 4, verso 2, simplesmente diz: e ela deu à luz novamente, seu irmão Abel. Nenhuma declaração dramática, nenhuma menção a Deus, nenhuma tentativa de explicar a paternidade.
apenas um nascimento normal. Por que o nascimento de Caim requer essa declaração teológica estranha, enquanto o nascimento de Abel é apresentado como rotina? A diferença no texto sugere que há algo diferente sobre as circunstâncias do nascimento de Caim. Agora veja como Caim e Abel são descritos quando crescem. Abel é chamado de guardador de ovelhas e Caim é lavrador do solo. Mas há algo mais profundo aqui. O nome Abel, em hebraico, Hevel, significa vapor, respiração ou vaidade. É a mesma palavra que Eclesiastes usa repetidamente quando diz: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. O nome de Abel sugere algo transitório, temporário, efêmero. Ele foi nomeado para uma vida curta. O nome Caim, Caim, significa adquirido, possuído ou lança. Alguns linguistas conectam o nome com a palavra hebraica para ferreiro ou metalúrgico. Há uma conotação de violência e fabricação no próprio nome. Eva nomeia Caim com uma palavra que sugere aquisição e posse, como se ele fosse um prêmio conquistado através de esforço. Mas Abel é nomeado com uma palavra que significa praticamente nada, como se sua existência fosse um mero suspiro. Esses nomes prenunciam seus destinos. Quando Caim e Abel apresentam suas ofertas a Deus, algo notável acontece. Abel traz as primícias de seu rebanho, e Deus olha favoravelmente para Abel e sua oferta. Mas Caim traz do fruto do solo, e Deus não olha favoravelmente para Caim e sua oferta. Gerações de pregadores explicaram isso, dizendo que Abel trouxe o melhor enquanto Caim trouxe qualquer coisa. Mas o texto não diz isso. O texto diz que Abel trouxe dos primogênitos e de suas porções gordas, mas não menciona qualquer deficiência na oferta de Caim. Então, por que Deus rejeita a oferta de Caim? A resposta pode estar não na oferta em si, mas no ofertante. Hebreus 11:4 diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício mais excelente que Caim. Não foi a qualidade da oferta, mas a fé por trás dela. Mas isso levanta uma questão mais profunda. Por que Caim não tinha fé? Por que havia algo fundamentalmente diferente na natureza espiritual de Caim em comparação com Abel? 1 João 3,12 fornece uma pista perturbadora. João escreve: não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. A frase "era do maligno" em grego é ektou ponero, que literalmente significa procedente do maligno ou originado do maligno. João não está apenas dizendo que Caim agiu como o maligno. Ele está fazendo uma declaração sobre a origem de Caim. Caim procedia de uma fonte diferente. Sua natureza era derivada do maligno. Essa linguagem ecoa Gênesis 3,15 e a profecia sobre a semente da serpente. Quando Deus confronta Caim sobre sua raiva pela rejeição de sua oferta, ele faz uma advertência misteriosa. O pecado jaz à porta, e seu desejo é contra ti, mas tu deves dominá-lo. A palavra hebraica para jaz aqui é robetz, que é usada para descrever um animal agachado, pronto para atacar. Deus está dizendo a Caim que há uma força predatória esperando para consumi-lo. Mas note a linguagem sexual. Seu desejo é contra ti. Usa a mesma palavra hebraica, teshuka, que aparece no julgamento de Eva. Teu desejo será para teu marido. Essa conexão linguística
liga o pecado de Caim de volta ao pecado original no jardim. O mesmo tipo de desejo distorcido que entrou no mundo através de Eva agora está assediando Caim. É como se Caim carregasse dentro dele uma compulsão herdada que o empurra em direção à violência e rebelião. Deus oferece a Caim a possibilidade de dominar esse impulso, mas Caim escolhe cedê-lo. E o que ele faz em seguida revela a profundidade de sua natureza corrupta. Caim convida Abel para o campo e o mata. Este é o primeiro assassinato na história humana. Mas não é apenas um assassinato. É um irmão matando um irmão. É uma violência que rompe os laços naturais mais básicos da família. E é um ato de ódio que João explica como proveniente da própria natureza de Caim. 1 João 3,12 continua dizendo: "E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão justas." Caim não podia suportar a justiça de Abel, porque ela expunha o mal de Caim. Quando Deus confronta Caim após o assassinato, Caim mente descaradamente: "Sou eu guardião de meu irmão?" Essa resposta mostra não apenas falta de arrependimento, mas um desprezo arrogante pela autoridade de Deus. Caim não se curva, ele não confessa, ele desafia. E Deus pronuncia uma maldição sobre Caim, que o marca como amaldiçoado da terra. Caim será um fugitivo e errante. A terra não produzirá para ele. Ele está separado tanto da terra quanto da presença de Deus. Mas então, algo estranho acontece. Caim reclama que seu castigo é severo demais e que qualquer um que o encontrar o matará. Espere, quem mais há para encontrar Caim? Supostamente neste ponto na história só existem Adão, Eva e agora Caim. Abel está morto, mas Caim teme outras pessoas. O texto sugere que há outras populações na Terra que a narrativa de Gênesis não detalha. Ou talvez, Caim sabe que haverá descendentes de Adão e Eva que buscarão vingança. Deus coloca uma marca em Caim para que ninguém que o encontrar o mate. Gerações de leitores se perguntaram que marca era essa. Alguns sugeriram que era uma marca física, uma mudança na aparência de Caim. Outros propuseram que era uma marca espiritual, algo que outros poderiam discernir sobrenaturalmente. Textos judaicos antigos especulam que a marca era um chifre crescendo da testa de Caim, ou uma letra do nome divino inscrita em sua pele. Independentemente da forma física, a marca identifica Caim como pertencente a uma categoria separada da humanidade normal. Caim sai da presença do Senhor e habita na terra de Nod, a leste do Éden. A palavra Nod significa errante, então Caim vai para a terra da errância. E lá ele constrói uma cidade e a nomeia segundo seu filho Enoque. Mas aqui está a questão. Se Caim é um errante amaldiçoado, por que ele está construindo cidades? Construir uma cidade é o oposto de errar. É estabelecer raízes permanentes. É criar civilização. Caim está desafiando sua maldição através da inovação humana e organização social. Ele está tentando criar segurança e significado sem Deus. E essa cidade que Caim constrói se torna o berço de uma cultura completamente diferente. Uma cultura focada em conquistas terrenas, em vez de adoração espiritual. Uma cultura de inovação tecnológica, criatividade artística e poder material. Uma cultura que parece impressionante na superfície,
mas que está fundamentalmente desconectada de Deus. E dessa cultura emerge uma linhagem que a Bíblia rastreia com detalhes perturbadores. Mas a história dessa linhagem revela algo chocante sobre como o mal se organiza e se perpetua através das gerações. Capítulo 3. Duas linhagens. Uma guerra silenciosa. Gênesis 4 nos dá uma genealogia detalhada dos descendentes de Caim, e é fascinante por aquilo que revela. Caim tem um filho chamado Enoque, e Enoque tem um filho chamado Irade, que tem um filho chamado Meujael, que tem um filho chamado Metusael, que tem um filho chamado Lameque. Essa é a 7ª geração desde Adão, através da linhagem de Caim. E com Lameque, vemos o pleno florescimento da natureza rebelde de Caim. Lameque é o primeiro polígamo registrado nas Escrituras. Ele toma 2 esposas, Ada e Zilá. Esse ato desafia o design original de Deus para o casamento, estabelecido no Éden como uma união entre um homem e uma mulher. Lameque decide que ele não está limitado pelas normas divinas. Ele criará suas próprias regras, e seus filhos se tornam os fundadores das principais tecnologias e artes da civilização humana. Ada dá à luz Jabal, que é o pai daqueles que habitam em tendas e têm gado. Jabal inventa a vida pastoril nômade e a pecuária organizada. Seu irmão Jubal é o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Jubal inventa a música instrumental e as artes performáticas. Zilá dá à luz Tubal-Caim, que forja toda a ferramenta de bronze e ferro. Tubal-Caim é o primeiro metalúrgico, o fundador da tecnologia de armas e ferramentas. E Zilá também tem uma filha chamada Naamá, cuja beleza é mencionada, mas cujo papel permanece misterioso. Então, a linhagem de Caim nos dá a criação de gado, música, metalurgia e beleza feminina. Essas são conquistas impressionantes da civilização. Mas observe o que falta completamente: nenhuma menção de adoração, nenhuma referência a invocar o nome do Senhor, nenhuma oferta ou sacrifício. A linhagem de Caim está construindo uma cultura sofisticada sem Deus. É o humanismo secular há milhares de anos antes do termo ser inventado. É a semente da serpente criando uma civilização baseada em conquistas humanas em vez de submissão divina. Então Lameque faz algo que revela a verdadeira natureza dessa linhagem. Ele compõe o primeiro poema registrado nas Escrituras, e é um cântico de violência. Ele declara às suas esposas: Ada e Zilá, ouvi minha voz. Esposas de Lameque, escutai meu discurso. Matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Se Caim será vingado 7 vezes, então Lameque 77 vezes. Este é um hino de arrogância e retaliação desproporcional. Lameque está se gabando de assassinato e prometendo vingança ilimitada contra qualquer um que o ofender. Ele está reivindicando uma proteção divina maior do que aquela concedida a Caim. E ele está proclamando isso em forma poética, transformando o mal em arte. Isso é sofisticação cultural a serviço da rebelião moral. É a beleza distorcida para glorificar a violência. E essa combinação de refinamento cultural e depravação moral define a linhagem de Caim. Agora, contraste isso com a outra linhagem. Gênesis 4, verso 25, diz que Adão conheceu sua esposa novamente, e ela deu à luz um filho, e lhe chamou Sete,
dizendo: Deus me deu outro filho no lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Observe a diferença. Eva reconhece que Sete é um presente de Deus, um substituto para Abel. Não há a declaração estranha que acompanhou o nascimento de Caim. Sete é claramente identificado como filho de Adão através de Eva. E a linhagem de Sete é caracterizada por algo completamente diferente. Gênesis 4, verso 26, diz: A Sete também nasceu um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Foi então que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. A linhagem de Sete é marcada pela adoração, enquanto a linhagem de Caim está construindo cidades e forjando espadas. A linhagem de Sete está invocando o nome de Yahweh. Duas linhagens com prioridades completamente diferentes. Gênesis 5 nos dá a genealogia formal de Adão através de Sete, e é notavelmente diferente da genealogia de Caim. Começa dizendo: Este é o livro das gerações de Adão, e então lista Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jarede, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé. Mas aqui está algo chocante. Caim não está nessa lista. A genealogia oficial de Adão pula Caim completamente e vai diretamente para Sete. Por que Caim é excluído da genealogia de Adão? A resposta óbvia é que Caim foi amaldiçoado e se separou da família. Mas há outra possibilidade mais profunda. E se Caim não está listado como descendente de Adão, porque ele não é descendente de Adão? E se a exclusão de Caim reflete a realidade de sua paternidade diferente? A Bíblia pode estar silenciosamente confirmando que Caim pertence a uma linhagem diferente através da omissão deliberada. Agora, observe os nomes na linhagem de Sete. Enoque é descrito como alguém que andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou. Enoque não experimentou a morte normal. Ele foi transladado diretamente para a presença de Deus. Isso marca a linhagem de Sete como tendo acesso especial ao divino. E Metusalém, filho de Enoque, viveu 969 anos, o tempo de vida mais longo registrado nas Escrituras. Longevidade extrema caracteriza a linhagem de Sete. Mas então algo perturbador acontece. Gênesis 6 abre com uma narrativa enigmática que teólogos debatem há milênios. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Quem são os filhos de Deus? Quem são as filhas dos homens? E por que essa união é apresentada como problemática? A interpretação tradicional judaica e cristã primitiva é que os filhos de Deus são anjos caídos, seres sobrenaturais que desceram e se uniram com mulheres humanas. Essa interpretação é apoiada pelo livro de Enoque, que detalha como 200 vigilantes desceram no Monte Hermon e juraram tomar esposas humanas. Eles ensinam às mulheres encantamentos, cosméticos e feitiçaria. Eles ensinam aos homens metalurgia de armas, astrologia e sinais. Esse conhecimento proibido corrompe a humanidade, mas há outra interpretação proposta por alguns teólogos posteriores. Os filhos de Deus são os descendentes de Sete, a linhagem piedosa. As filhas dos homens
são as descendentes de Caim, a linhagem rebelde. O problema não é anjos se casando com humanos, mas a linhagem piedosa se casando com a linhagem profana. A barreira entre as duas linhagens é quebrada. A separação que Deus estabeleceu é violada, e a mistura resulta em corrupção espiritual total. Essa segunda interpretação tem mérito, mas enfrenta problemas. Primeiro, em todo lugar que a frase "filhos de Deus" aparece no Antigo Testamento hebraico, ela se refere a seres angelicais. Jó 1, verso 6, Jó 2, verso 1, Jó 38, verso 7. Todos usam filhos de Deus para descrever anjos na presença de Deus. Por que Gênesis 6 seria a única exceção? Segundo, se são apenas humanos se casando com humanos, por que o resultado seria tão catastrófico que Deus decide destruir toda a terra? O texto continua dizendo que os Nefilim estavam na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus coabitaram com as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Estes foram os valentes dos tempos antigos, os homens de renome. A palavra Nefilim vem da raiz hebraica Nafal, que significa cair. Então, Nefilim significa os caídos, ou aqueles que fazem outros caírem. Eles são descritos como guerreiros poderosos e homens famosos. Mas a existência dos Nefilim é apresentada como um problema, não uma conquista. Gênesis 6, verso 5. Então declara: Viu o Senhor que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente má. A humanidade atingiu um ponto de corrupção total. Cada pensamento, cada imaginação é continuamente orientado para o mal, e a decisão de Deus é radical. Destruirei da face da terra o homem que criei. Aqui está onde as duas interpretações convergem para a mesma conclusão perturbadora. Seja através de anjos caídos, se unindo com humanos, ou através da linhagem de Sete, se misturando com a linhagem de Caim, o resultado é contaminação genética e espiritual. A semente da serpente profetizada em Gênesis 3,15 se espalhou através da população humana. A linhagem proibida não está mais confinada à família de Caim. Ela infectou toda a raça humana, exceto uma família, a família de Noé. E o que Deus faz em seguida é uma cirurgia cósmica para remover o câncer da criação. Capítulo 4. O dilúvio e a sobrevivência do proibido. Gênesis 6, verso 9, diz: Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Mas a palavra hebraica, traduzida como íntegro, é tamim, que significa completo, sem mancha, perfeito. É o mesmo termo usado para descrever animais sacrificiais que devem ser sem defeito. Então Noé não era apenas moralmente reto, ele era geneticamente puro. Sua linhagem não havia sido contaminada pela mistura com os Nefilim ou pela semente da serpente. É por isso que Deus escolhe Noé, não apenas porque Noé era uma pessoa boa, mas porque sua linha genética ainda era pura. Através de Noé, Deus pode preservar a humanidade original criada à sua imagem. O dilúvio não é apenas julgamento moral, é purificação genética. Deus está removendo a hibridização que corrompeu sua criação.
E se você acha que isso soa como ficção científica, considere quantas culturas antigas em todo o mundo preservam lendas de uma grande inundação que destruiu uma raça de gigantes. Os sumérios têm a épica de Gilgamesh, que descreve um dilúvio global e um herói que constrói uma arca. Os gregos têm o mito de Deucalião, que sobrevive a uma inundação enviada por Zeus. Os hindus têm a história de Manu e o peixe que o adverte sobre uma grande inundação. Culturas nativas americanas, desde os Hopi até os astecas, preservam tradições de dilúvios cataclísmicos. Essas não são coincidências. São memórias fragmentadas de um evento real que remodelou a história humana. Noé constrói a arca segundo especificações divinas precisas. Deus instrui Noé a trazer sua esposa, seus 3 filhos e as esposas de seus filhos, 8 pessoas no total. E Deus instrui Noé a trazer 2 de cada tipo de animal, 7 pares dos animais limpos. A arca é um veículo de preservação para a criação original de Deus. Mas aqui está uma pergunta que raramente é feita. Quem eram as esposas dos filhos de Noé? De onde elas vieram? E suas linhagens eram tão puras quanto a linhagem de Noé? A Bíblia não nos dá os nomes ou origens das esposas de Sem, Cam e Jafé. Esse silêncio é intrigante. Se suas linhagens eram importantes, por que não há registro? Uma possibilidade é que suas linhagens eram puras, da linha de Sete, e não precisavam de menção especial. Mas outra possibilidade é mais perturbadora. E se uma ou mais das esposas carregavam traços genéticos da linhagem contaminada? E se a semente da serpente sobreviveu ao dilúvio através delas? Textos judaicos antigos especulam exatamente sobre isso. O Livro dos Jubileus, considerado escritura pelos judeus etíopes, sugere que as esposas dos filhos de Noé foram cuidadosamente escolhidas de linhagens puras. Mas outros textos rabínicos preservam tradições de que pelo menos uma das esposas tinha ancestralidade problemática. Essa ambiguidade pode explicar por que a corrupção reaparece tão rapidamente após o dilúvio. As águas cobrem a terra, e tudo que tem fôlego de vida perece exceto aqueles na arca. Gênesis 7, verso 23, diz: Assim foi destruído todo ser vivente da face da terra. A intervenção divina é total e devastadora. É o maior ato de julgamento na história humana, mas é também um ato de misericórdia, porque permite um recomeço. Quando Noé e sua família saem da arca, eles entram em um mundo limpo, redefinido pelas águas do julgamento. Noé constrói um altar e oferece holocaustos ao Senhor. E Deus responde com uma promessa: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, nem tornarei a ferir todo vivente, como fiz. Deus estabelece uma aliança com Noé e seus descendentes, simbolizada pelo arco-íris. Essa aliança garante que Deus nunca mais destruirá a terra com um dilúvio. Mas observe o que Deus não promete. Ele não promete que o mal nunca retornará. Ele não promete que a semente da serpente está permanentemente erradicada. E então, algo estranho acontece. Noé planta uma vinha, faz vinho, bebe demais e fica nu em sua tenda. Seu filho Cam vê a nudez de seu pai e conta aos seus irmãos. E Jafé pegam uma capa, entram de costas e cobrem a nudez de seu pai sem olhar.
Quando Noé acorda de seu vinho, ele soube o que seu filho mais novo lhe fizera. E Noé pronuncia uma maldição não sobre Cam, mas sobre Canaã, filho de Cam. O que exatamente aconteceu nessa tenda? A explicação superficial é que Cam mostrou desrespeito ao ver seu pai nu e não cobri-lo. Mas o texto hebraico sugere algo mais sério. A frase ver a nudez, em Levítico, é usada como eufemismo para relações sexuais. Levítico 18, verso 6, diz: nenhum de vós se chegará a qualquer parente próximo para descobrir-lhe a nudez. E a frase, o que seu filho mais novo lhe fizera, sugere uma ação ativa, não apenas observação passiva. Alguns estudiosos sugerem que Cam cometeu um ato sexual contra seu pai embriagado, talvez castração ou abuso. Outros propõem que Cam teve relações com a esposa de seu pai, sua própria mãe, e Canaã foi o fruto dessa união incestuosa. Ambas interpretações explicariam por que Noé amaldiçoa especificamente Canaã, dizendo: maldito seja Canaã, servo dos servos, seja de seus irmãos. Se Canaã foi concebido através de um ato proibido, ele carrega a maldição desse pecado. E aqui está onde as coisas ficam realmente perturbadoras. Cam se torna o pai de várias nações, incluindo Cuxe, Misraim, Pute e Canaã. E da linhagem de Cam emergem alguns dos inimigos mais significativos de Israel na história bíblica. Os cananeus são amaldiçoados e destinados à destruição. Suas práticas religiosas incluem sacrifícios infantis, prostituição cultual e feitiçaria. Suas cidades, Sodoma e Gomorra, se tornam sinônimos de perversão. Mas aqui está a bomba. E Gênesis 10, verso 8 diz: Cuxe gerou a Nimrod, o qual foi o primeiro a ser poderoso na terra. Nimrod é um personagem fascinante e ameaçador. Seu nome vem da raiz hebraica marad, que significa rebelar. Então, Nimrod significa vamos nos rebelar, ou o rebelde. E ele é descrito como poderoso caçador diante do Senhor. Mas a frase diante do Senhor, em hebraico, pode significar em oposição a ou desafiando. Nimrod constrói um império que inclui Babel, Ereque, Acade e Calné na terra de Sinar. Então ele vai para Assíria e constrói Nínive. Nimrod é o primeiro construtor de império pós-dilúvio. Ele é um unificador político e religioso. E a tradição judaica, preservada no Livro dos Jubileus e nos escritos de Joséfo, identifica Nimrod como o líder por trás da Torre de Babel. A tentativa de construir uma estrutura que alcance os céus em desafio direto a Deus. A Torre de Babel é outra expressão da semente da serpente. É a humanidade unida, não em adoração a Deus, mas em rebelião contra Deus. Gênesis 11, verso 4 diz: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tópico chegue até aos céus, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Eles querem fazer um nome para si mesmos. Eles querem evitar a dispersão que Deus ordenou. Eles querem centralizar poder e criar unidade humana independente de Deus. Deus desce e confunde suas línguas, forçando-os a se dispersar. Mas o espírito de Babel nunca morre. A tentativa de criar unidade humana em oposição a Deus continua através da história. E Nimrod
o descendente de Cam, através de Cuxi, se torna o arquétipo dessa rebelião. Seu império se torna a base para os sistemas mundiais de Babilônia, Assíria e, eventualmente, todas as potências que se opõem ao plano de Deus. E aqui está a parte realmente chocante. Gênesis 10, verso 8, diz que Nimrod foi o primeiro a ser Gibor na terra. Essa palavra hebraica significa poderoso, guerreiro, herói, mas é a mesma palavra usada em Gênesis 6 para descrever os Nefilim. Eles eram os Giborim, os valentes dos tempos antigos. Então, quando a Bíblia chama Nimrod de Gibor, está sugerindo que ele tinha características dos Nefilim. A genética contaminada que o dilúvio deveria ter destruído retornou. Como isso é possível? Se Noé era geneticamente puro e sua esposa era pura, como a genética Nefilim sobreviveu? A única resposta é que ela passou pelas esposas dos filhos de Noé. Uma ou mais delas carregava traços latentes da linhagem contaminada, e esses traços se manifestaram em Nimrod. A semente da serpente sobreviveu ao dilúvio e se ressurgiu em um novo líder poderoso que desafia Deus. E a história dessa linhagem contaminada continua se desenrolando de maneiras que a maioria dos cristãos nunca percebe. Capítulo 5. Gigantes, reis e conhecimento oculto. Agora vem uma das partes mais perturbadoras de toda a narrativa bíblica. Depois do dilúvio, depois que Deus supostamente limpou a terra dos Nefilim, os gigantes reaparecem. Números 13 descreve os espias israelitas explorando a terra de Canaã. Eles retornam com um relatório aterrorizante. Verso 33 diz: Também vimos ali os Nefilim, os filhos de Anak, descendentes dos Nefilim. Parecíamos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Os Nefilim estão de volta, mas como? O dilúvio não os destruiu? Aqui estão as possibilidades. Primeira, a genética. Nefilim sobreviveu através das esposas dos filhos de Noé e se remanifestou. Segunda, anjos caídos desceram novamente após o dilúvio e repetiram sua transgressão original. Terceira, houve Nefilim ou híbridos que de alguma forma sobreviveram ao dilúvio em regiões que o texto bíblico não detalha. Cada possibilidade é problemática, mas juntas elas sugerem que a contaminação da linhagem humana foi mais persistente do que imaginamos. Os Anakins, descendentes de Anak, eram famosos por sua estatura gigante. Deuteronômio 2, verso 10, diz: Os Emins, povo grande e numeroso, e alto como os Anakins, também eram considerados Refaíns. E verso 20 diz que a terra era anteriormente considerada terra de Refaíns, pois Refaíns habitavam nela antes. Essas referências a múltiplas tribos de gigantes, os Anakins, Emins, Refaíns, Zanzumins, sugerem que os Nefilim não eram um único grupo isolado, mas uma categoria ampla de seres híbridos. A Bíblia descreve vários encontros com esses gigantes. Og, rei de Bazã, é descrito em Deuteronômio 3, verso 11, como o último dos Refaíns, e sua cama de ferro tinha 9 côvados de comprimento, mais de 4 metros. Golias de Gate, enfrentado por Davi, tinha 6 côvados e 1 palmo de altura, cerca de 3 metros.
Ele tinha irmãos igualmente grandes, descritos em 2 Samuel 21. Esses não são exageros mitológicos. São descrições históricas de seres reais que Israel enfrentou. Mas aqui está algo que a maioria perde. Esses gigantes não são apresentados como meras curiosidades biológicas. Eles estão sempre associados com oposição ao plano de Deus. Os Anaquins aterrorizam Israel e impedem a geração do Êxodo de entrar na Terra Prometida. Golias desafia o Deus de Israel e blasfema contra seu nome. Os gigantes de Gate atacam os servos de Davi. Há uma conexão consistente entre descendência nefilim e hostilidade espiritual ao povo de Deus. E essa conexão se estende além de estatura física para conhecimento proibido. Lembre-se do que o livro de Enoque diz sobre os vigilantes. Eles ensinaram humanidade, metalurgia, cosméticos, astrologia, encantamentos e sinais celestiais. Esse conhecimento é descrito como proibido porque concede a humanos acesso a poder que eles não estão prontos para manusear. E esse conhecimento proibido se torna a base para sistemas religiosos pagãos que se opõem ao Deus de Israel. O Egito Antigo preservou tradições de que seus deuses eram seres que vieram do céu e ensinaram aos humanos civilização. Os textos das pirâmides descrevem faraós ascendendo para se juntar aos deuses nas estrelas. A religião egípcia estava obcecada com transformação após a morte, preservação do corpo e jornadas da alma através de reinos celestiais. Os faraós reivindicavam descendência divina, chamando a si mesmos de filhos de Ra, o Deus Sol. Essa reivindicação de parentesco divino ecoa a narrativa dos filhos de Deus se unindo com filhas dos homens. A Mesopotâmia tinha tradições similares. As listas de reis sumérios descrevem reis pré-dilúvio que reinaram por dezenas de milhares de anos, sugerindo natureza não humana ou sobrenatural. Após o dilúvio, a lista descreve reis que ainda viveram centenas de anos. Esses registros paralelos às genealogias bíblicas, mas de uma perspectiva pagã que honra os antigos governantes como semideuses. E essas tradições preservaram a memória de que havia uma época em que seres sobrenaturais caminhavam na terra e geravam descendência com humanos. Os cananeus, que os israelitas foram ordenados a destruir completamente, praticavam religiões que incluíam adoração de Baal e Astarote. Essas divindades eram associadas com fertilidade, promiscuidade sexual e sacrifício de crianças. Sítios arqueológicos em Canaã revelaram milhares de jarros contendo os restos de bebês sacrificados. As práticas religiosas cananeias não eram apenas moralmente repugnantes. Elas eram espiritualmente contaminadas, conectadas à mesma rebelião que produziu os Nefilim. E aqui está onde a narrativa fica ainda mais profunda. Quando Israel é ordenado a destruir completamente os cananeus, não é genocídio arbitrário, é cirurgia espiritual. Assim como o dilúvio removeu a contaminação nefilim da terra, a conquista de Canaã remove a ressurgência dessa contaminação. Deus está protegendo a linhagem através da qual o Messias virá. Se Israel se misturar com as nações cananeias, a semente da mulher profetizada em Gênesis 3:15 será contaminada. Mas Israel falha em obedecer completamente.
Juízes, lista tribo após tribo, que não expulsou completamente os cananeus. Em vez disso, eles os forçaram a trabalho compulsório ou viveram entre eles. E o resultado é exatamente o que Deus advertiu. Israel começa a adorar os deuses de Canaã. Eles adotam as práticas sexuais cananeias. Eles sacrificam seus filhos a Moloque. A contaminação que deveria ter sido removida se infiltra na própria nação que deveria estar pura. Os profetas do Antigo Testamento constantemente advertem Israel sobre essa mistura. Oséias acusa Israel de prostituição espiritual. Jeremias lamenta que Israel construiu lugares altos a Baal e queimou seus filhos no fogo. Ezequiel descreve em detalhes gráficos as abominações sexuais que Israel aprendeu de seus vizinhos. A linguagem profética retrata essa contaminação não como simples idolatria, mas como adultério espiritual, uma traição que rompe a aliança. E através de toda essa história, há uma tensão constante. Deus está protegendo uma linhagem. Dos patriarcas para Israel, de Israel para Judá, de Judá para a casa de Davi. Essa linhagem deve permanecer pura, porque através dela virá a semente da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Cada tentativa de contaminar essa linhagem é um ataque da semente da serpente, tentando prevenir o cumprimento da profecia. Quando chegamos ao Novo Testamento, vemos essa guerra alcançar seu clímax. Mateus começa seu evangelho com a genealogia de Jesus, rastreando sua linhagem através de Davi, através de Abraão, de volta até Adão. Essa genealogia estabelece que Jesus é a legítima semente da mulher, a descendência prometida que desfará o que a serpente fez. E é por isso que Satanás tenta destruir Jesus desde o nascimento. Herodes tenta matar Jesus, assassinando todos os bebês masculinos de Belém. Essa não é apenas crueldade política. É a semente da serpente tentando matar a semente da mulher antes que ele possa cumprir seu destino. Capítulo 6. Jesus confronta a semente oculta. Jesus cresce e começa seu ministério, e algo notável acontece repetidamente. Ele confronta líderes religiosos que deveriam ser os guardiões mais fiéis da lei de Deus, e ele os acusa de serem filhos do diabo. Este não é mero insulto retórico. Jesus está fazendo uma identificação teológica profunda. Ele está expondo uma linhagem espiritual que se infiltrou até os níveis mais altos da religião israelita. O confronto mais dramático está em João 8. Jesus está debatendo com fariseus que reivindicam ser descendentes de Abraão. Eles dizem: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Jesus responde: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Ele está dizendo que descendência física não determina identidade espiritual. Então Jesus diz algo chocante. Verso 44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus está identificando esses líderes religiosos não apenas como pessoas más, mas como pertencentes à linhagem espiritual de Satanás. Observe a linguagem. Vós tendes por pai. Não, vós agis como, ou
vós seguis. Jesus está fazendo uma declaração de paternidade. E então, ele conecta isso de volta ao início. Ele foi homicida desde o princípio. Quando foi o princípio? O Jardim do Éden. Quem foi o primeiro homicida? Caim. Jesus está conectando esses líderes religiosos de volta a Caim, de volta à serpente, de volta à linhagem proibida estabelecida em Gênesis 3. E como esses líderes respondem? Verso 48. Não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Eles acusam Jesus de ser possuído por demônio. Eles não podem refutar suas palavras, então eles atacam sua identidade. Mas Jesus não recua. Verso 56. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Ele está reivindicando existência anterior a Abraão. E quando eles questionam isso, Jesus declara: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus usa o nome divino. Eu sou é o nome que Deus revelou a Moisés na sarça ardente. Ao usar esse nome, Jesus está declarando sua divindade. E a resposta dos líderes é tentativa de apedrejamento. Por quê? Porque eles reconhecem que Jesus está reivindicando ser Deus, e na cosmovisão deles, isso é blasfêmia digna de morte. Mas da perspectiva de Jesus, eles estão tentando matar aquele que é a verdade, porque eles pertencem ao pai da mentira. Esse confronto não é isolado. Mateus 23 registra uma denúncia inteira que Jesus pronuncia contra os escribas e fariseus. Verso 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Jesus os chama de serpentes, raça de víboras. Ele está fazendo conexão explícita entre eles e a serpente do Éden. Ele está identificando-os como a semente da serpente. E então Jesus declara algo profético. É verso 34. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até ao sangue de Zacarias. Jesus conecta a violência desses líderes de volta ao primeiro assassinato, Caim matando Abel. Ele está dizendo que a mesma natureza homicida de Caim se manifesta neles. Isso explica por que os líderes religiosos conspiram tão insistentemente para matar Jesus. Não é apenas inveja ou medo de perder poder. É algo mais profundo. É a semente da serpente reconhecendo e tentando destruir a semente da mulher. É a continuação da guerra que começou em Gênesis 3:15. E quando eles finalmente conseguem crucificar Jesus, e eles pensam que venceram, mas sua vitória é exatamente o que Deus planejou. A crucificação cumpre a profecia de Gênesis 3:15 de maneira surpreendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Na cruz, a serpente fere o calcanhar da semente da mulher. Jesus sofre e morre, mas através dessa morte, Jesus esmaga a cabeça da serpente. Colossenses 2:15 diz que na cruz, Jesus despojou os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo,
triunfando deles na cruz. A aparente vitória da serpente se torna sua derrota final, mas a guerra não termina com a cruz. Ela entra em uma nova fase. 1 Pedro 5,8 adverte: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. A serpente ainda está ativa. A semente da serpente ainda opera no mundo. E agora o alvo não é apenas Jesus, mas todo aquele que pertence a Jesus. Apocalipse 12 descreve essa guerra em linguagem visionária. Uma mulher grávida vestida com o sol enfrenta um dragão vermelho que quer devorar seu filho. A mulher dá à luz um filho varão que governará todas as nações. O dragão tenta destruir a criança, mas ela é arrebatada para Deus. Então, o dragão persegue a mulher. Esta é a história de Jesus, de Israel e da Igreja em forma simbólica. O dragão é a antiga serpente, identificada explicitamente como Satanás. E a guerra continua. Verso 17 do capítulo 12 é crucial. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A semente da serpente agora está lutando contra os restantes da semente da mulher. Cada cristão que confessa Jesus como Senhor se torna alvo nessa guerra cósmica. E a batalha não é travada apenas em reinos espirituais. Ela se manifesta em ideologias, culturas, sistemas políticos e até biologia humana. Apocalipse 13 descreve duas bestas que emergem nos últimos dias, uma do mar, uma da terra. Essas bestas recebem a autoridade do dragão e exigem adoração. A segunda besta cria uma imagem da primeira e força todos a adorá-la. E então vem o verso mais debatido do Apocalipse. Verso 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. O que é a marca da besta? Gerações de intérpretes propuseram identificações. Nero César, o Império Romano, o Papado, várias figuras políticas modernas. Mas e se a marca da besta estiver conectada à guerra genética que começou no jardim? E se for a tentativa final da semente da serpente de contaminar a humanidade de uma forma que a torna irredimível? Essa possibilidade nos leva ao território mais perturbador de todos. Capítulo 7. A guerra espiritual que nunca terminou. Efésios 6,12 diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Paulo está dizendo que a verdadeira batalha é espiritual. Mas essa batalha espiritual se manifesta em formas tangíveis no mundo físico. E uma das armas mais sutis da semente da serpente é infiltração e imitação. Satanás não se apresenta como inimigo óbvio. 2 Coríntios 11,14 diz: o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ele imita o divino. Ele cria sistemas religiosos que parecem piedosos, mas estão fundamentalmente opostos a Deus. E ele trabalha através de pessoas que podem sinceramente acreditar que estão servindo a Deus,
enquanto realmente servem à agenda da serpente. Jesus advertiu sobre isso. Mateus 7,15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Esses falsos profetas não vêm com chifres e tridentes. Eles vêm com sorrisos e bíblias. Eles citam escrituras. Eles fazem sinais e maravilhas, mas seu fruto revela sua verdadeira natureza. E esse padrão de infiltração define a estratégia da semente da serpente através da história da Igreja. No primeiro século, os apóstolos confrontaram gnósticos que ensinavam que Jesus não tinha corpo físico real. 1 João 4,3 identifica isso como espírito de anticristo. Por que negar a encarnação de Jesus importa tanto? Porque se Jesus não se tornou totalmente humano, então ele não pode ser a semente da mulher que esmaga a serpente. Se ele foi apenas espírito aparentando ter corpo, então a profecia de Gênesis 3 não foi cumprida. Os gnósticos estavam tentando minar o próprio fundamento da redenção. No quarto século, o arianismo ensinou que Jesus era criatura criada, não Deus eterno. O Concílio de Nicéia condenou isso como heresia. Por que isso importa? Porque se Jesus não é totalmente Deus, então sua morte na cruz não tem poder infinito para redimir. Apenas sacrifício de valor infinito pode pagar por pecados infinitos. Arianismo era outro ataque à identidade de Jesus como a semente divina da mulher. Através da Idade Média, a Igreja acumulou poder político e começou a usar força para impor conformidade. Cruzadas, inquisições e perseguições foram conduzidas em nome de Cristo. Mas Jesus disse: "O meu reino não é deste mundo." Quando a Igreja adota métodos mundanos de poder e coerção, ela se torna instrumento da semente da serpente, em vez de representante da semente da mulher. A Reforma protestou contra corrupções, mas logo fragmentou em denominações competindo entre si. Guerras religiosas varreram a Europa. Cristãos mataram cristãos sobre interpretações de doutrina. A serpente estava usando divisão para enfraquecer o testemunho da Igreja. E essa estratégia de divisão continua hoje, com milhares de denominações reivindicando ter a verdade enquanto atacam umas às outras. No século XX, o liberalismo teológico minou a autoridade das Escrituras. Acadêmicos declararam que milagres eram mitos, que Jesus não ressuscitou fisicamente, que a Bíblia era meramente literatura humana. Seminários que deveriam treinar pastores produziram céticos que não acreditavam na própria mensagem que estavam ordenados a pregar. Isso é infiltração sutil da semente da serpente no coração da educação cristã. Mas talvez a manifestação mais perigosa da guerra espiritual no mundo moderno seja o ataque à própria definição de humanidade. Se a semente da serpente historicamente tentou contaminar a genética humana através de hibridização com seres sobrenaturais, o que ela fará na era de manipulação genética, inteligência artificial e transhumanismo. Essas tecnologias abrem possibilidades que ecoam as antigas tentativas de redefinir o que significa ser humano. O transhumanismo ensina que humanos devem transcender suas limitações biológicas através de tecnologia. Proponentes imaginam fundir consciência humana com inteligência artificial, substituir órgãos biológicos
por melhorias cibernéticas e editar genomas para criar super-humanos. Essas ideias são apresentadas como progresso científico, mas de uma perspectiva bíblica, elas representam rejeição do design de Deus para a humanidade. Gênesis 1:27 diz: Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Ser humano é ser portador de imagem de Deus. Mas e se humanos alteram fundamentalmente sua biologia através de edição genética? E se eles carregam chips de computador que modificam pensamentos e emoções? Em que ponto uma pessoa modificada deixa de ser portadora de imagem de Deus e se torna algo diferente? Essa não é apenas questão filosófica, é questão de redenção. Jesus veio para redimir a humanidade. Ele se tornou humano para salvar humanos. Mas pode Jesus redimir algo que não é mais humano no sentido bíblico? Essa pode ser a estratégia final da semente da serpente. Se ela pode transformar humanos em híbridos pós-humanos, ela pode criar uma categoria de seres que estão além do alcance da redenção. Exatamente como os Nefilim eram híbridos não incluídos no plano de salvação de Deus, transhumanos podem ser projetados para estarem além da graça. Agora, você pode estar pensando que isso soa como teoria da conspiração paranoica, mas considere isto. A edição genética CRISPR já está sendo usada para modificar embriões humanos. Chips cerebrais desenvolvidos por empresas como Neuralink estão sendo testados para interfacear diretamente com sistemas nervosos humanos. Inteligência artificial está se tornando indistinguível de inteligência humana em muitas tarefas. Essas não são ficções científicas futuras, são realidades presentes. E aqui está a questão crítica. Quem está impulsionando essas tecnologias? Quais são suas motivações? Eles estão simplesmente tentando curar doenças e melhorar vidas humanas? Ou há agendas mais profundas em jogo? Quando você examina o financiamento e ideologia por trás de alguns desses projetos, você encontra uma visão de mundo que vê a humanidade não como criação sagrada de Deus, mas como acidente evolutivo que precisa de melhoria. Essa cosmovisão é fundamentalmente oposta à teologia bíblica. Capítulo 8. A batalha final pelo DNA da humanidade. Apocalipse 13 descreve uma marca que o anticristo forçará sobre toda a humanidade. Verso 16. Também obriga a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, a que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. O que é essa marca? Interpretações tradicionais focam em identificações visuais. Tatuagem, um chip RFID, um código de barras. Mas e se a marca for mais profunda que identificação externa? E se for alteração da própria essência do que significa ser humano? Edição genética poderia produzir uma modificação que muda fundamentalmente a natureza de uma pessoa. E se essa modificação for apresentada como necessária para a saúde, segurança ou participação na sociedade? Imagine um cenário. Uma crise global exige solução rápida. Uma tecnologia é oferecida que promete resolver o problema, mas requer modificação genética ou integração cibernética. Aqueles que aceitam recebem acesso a comércio, viagem, emprego. Aqueles que recusam
são excluídos da sociedade. Esse cenário ecoa precisamente Apocalipse 13. E se a modificação oferecida muda algo fundamental sobre como humanos são feitos à imagem de Deus? Aqui está onde a coisa fica aterrorizante. A Bíblia nunca descreve pessoas que tomaram a marca da besta se arrependendo. Apocalipse 14:9 declara: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus. E Apocalipse 24 diz que aqueles que receberam a marca são lançados no lago de fogo. Não há menção de possibilidade de arrependimento após receber a marca. Por quê? A explicação teológica usual é que receber a marca é ato final de rebelião que endurece o coração irreversivelmente. Mas e se houver também componente biológico? E se a marca modifica a pessoa de forma que ela não é mais plenamente humana à imagem de Deus? Então ela pode estar além da capacidade de redenção, não porque Deus não quer salvá-la, mas porque ela foi transformada em algo que Cristo não veio para redimir. Isso ecoa o que aconteceu com os Nefilim. Eles eram híbridos de anjos caídos e humanos. Eles não eram totalmente humanos. E não há menção nas Escrituras de qualquer Nefilim sendo salvo ou redimido. O dilúvio os destruiu. Eles estavam fora do plano de redenção. Se a marca da besta produz uma transformação similar, criando híbridos pós-humanos, então aqueles que a recebem podem estar além da salvação, não por escolha, mas por natureza alterada. Agora considere como a serpente trabalharia para implementar isso. Ela não apresentaria como receba a marca de Satanás. Ela apresentaria como progresso, como cura, como evolução, como o próximo passo na jornada humana, e seria apoiado por ciência, endossado por especialistas, mandatado por governos. A grande maioria das pessoas aceitaria voluntariamente porque pareceria racional, seguro, necessário. Apenas aqueles ancorados na verdade bíblica reconheceriam o perigo. E aqui está a questão crucial para cada crente. Como você discerne? Como você sabe o que aceitar e o que rejeitar em um mundo de tecnologias avançadas? A resposta está em entender os princípios. Qualquer tecnologia que fundamentalmente altera o que significa ser humano, criado à imagem de Deus, é suspeita. Qualquer sistema que exige lealdade total e pune dissidência é eco do reino da besta. Qualquer ideologia que nega a autoridade das Escrituras está operando sob influência da serpente. A guerra entre a semente da mulher e a semente da serpente está chegando ao seu clímax. Mas o resultado não está em dúvida. Apocalipse 20:10 declara: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta como também o falso profeta. A serpente será finalmente destruída. E Apocalipse 21:1 promete: vi novo céu e nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram. Deus criará nova criação, onde não há mais maldição. Apocalipse 22:3 diz: nunca mais haverá qualquer maldição. A maldição pronunciada em Gênesis 3 será finalmente removida. A árvore da vida, guardada por querubins após a expulsão do Éden, estará novamente acessível. Apocalipse 22:2 diz: de cada lado do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos,
dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. A história da humanidade é uma história de duas sementes em guerra. A semente da serpente tenta corromper, contaminar e destruir. A semente da mulher traz redenção, a restauração e vida eterna. E todo ser humano deve escolher qual semente seguirá. Você pode pertencer à linhagem daqueles que se rebelam contra Deus, que confiam em sabedoria humana, que buscam construir reinos terrenos sem referência ao céu. Ou você pode pertencer à linhagem da fé, aqueles que confiam em Deus, que buscam seu reino em primeiro lugar. A escolha não é genética no sentido físico. Você não está condenado por seus ancestrais. Romanos 8,14 declara: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A filiação espiritual é determinada não por DNA, mas por fé. João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você se torna filho de Deus através de fé em Jesus Cristo. Mas a batalha é real. O inimigo é real. E a estratégia da serpente é mais sofisticada do que a maioria imagina. Ela não apenas tenta fazer você pecar, ela tenta fazer você questionar a própria definição de pecado. Ela não apenas tenta fazer você duvidar de Deus, ela tenta fazer você redefinir quem Deus é. Ela não apenas tenta destruir seu corpo, ela tenta transformar sua natureza de formas que podem colocá-lo além da redenção. Então, como você vive em tal mundo? Primeira, Pedro 5,8 repete: sede sóbrios e vigilantes. Vigilância requer discernimento. Você deve testar tudo contra as Escrituras. 1 João 4:1 diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito, mas provai os espíritos se procedem de Deus. Nem todo ensinamento espiritual vem de Deus. Nem toda experiência sobrenatural é divina. Nem toda inovação científica é neutra. Desenvolva relacionamento profundo com as Escrituras. 2 Timóteo 3,16 diz: toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A Bíblia é sua arma contra engano. É sua âncora contra correntes culturais. É seu guia através de tempos confusos. E à medida que os últimos dias se aproximam, a clareza bíblica se tornará mais preciosa que ouro. Cultive comunidade com crentes firmes. Hebreus 10:25 adverte: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações. Você não pode vencer essa batalha sozinho. Você precisa de irmãos e irmãs que o fortalecerão, o corrigirão quando você se desviar e o encorajarão quando você desmaiar. A igreja não é instituição opcional, é família de Deus e você precisa dela. E finalmente, lembre-se de que a vitória já está garantida. Romanos 8:37 diz: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Você não está lutando por vitória. Você está lutando de uma posição de vitória já conquistada por Cristo na cruz. A serpente foi derrotada, sua cabeça foi esmagada. Ela ainda pode morder, mas seu veneno perdeu o poder de matar aqueles que estão em Cristo. A guerra entre as duas sementes está chegando ao fim. As profecias estão se cumprindo.
Os sinais estão ao nosso redor. E a pergunta que você deve responder é simples, mas profunda. A qual semente você pertence? Cujo filho você é? E como você viverá à luz dessa identidade enquanto a batalha final se desenrola? Essas são as questões que definirão seu destino eterno.